Essa teoria, irmãos, dos 7 reis, foi proposta uma teoria por alguns irmãos da igreja, e até mesmo o pastor, de que esses 7 reis de Apocalipse 17 seriam 7 papas sucessivos até a chegada do último. Dos cálculos dos adeptos dessa teoria, o último papa foi Ratzinger. E eu li, porque eles contam os papas através de 1920, a partir de 1929, né? Quando um decreto de Benito Mussolini restaurou ao papado o direito de ter as suas terras de volta. Então eles contam a partir dali. Eles acham que a ferida mortal do papado foi curada ali, mas não, ali faz parte. Mas a ferida vai ser curada até o fim dos tempos, quando eles voltarem a agir como no período medieval. Então de 1929 para cá eles contam 8 papas, que seriam, o último seria Ratzinger. Só que a teoria falhou. Porque agora nós, além de Ratzinger, nós temos agora o Papa Francisco. E curioso, pastor, que eu li no livro desse pastor o seguinte, ele falou claramente assim, ó: se surgir um outro Papa depois do Ratzinger, a minha teoria precisa ser revista. Mas ao invés de ele rever a teoria, ele criou uma saída. Ele diz assim, não, como Ratzinger não podia, assim, deixar de ser papa, então ele continua fazendo parte do papado, e o Francisco é um braço do Ratzinger. Então Jesus vai voltar ainda nos dias de Ratzinger e Francisco. Então é um malabarismo sem tamanho, porque quando um papa, querido, sai de cena, ele não está mais atuando, ele não tem mais influência sobre o outro. E se você analisar, a linha dos 2 papas são totalmente diferentes. Ratzinger é um teólogo tradicional, defensor da fé católica, não faz questão nenhuma e não aprova qualquer tipo de movimento socialista. Papa Francisco já é mais socialista e menos teólogo. Então eles não têm um vínculo. Então, queridos, a teoria, eu lamento dizer para quem gosta dessa teoria, quando Francisco surgiu como Papa, a teoria se demonstrou falsa. Sabe por quê, queridos? A volta de Cristo não depende de papas. A volta de Cristo não depende de papas. A volta de Cristo depende do cumprimento das profecias. Resumidamente, queridos, quem são os 7 reis mencionados em Apocalipse 17? Tem um verso que vai nos ajudar. Já digo para vocês que os nossos teólogos creem tradicionalmente que são 7 formas de governo, impérios na verdade, né, pastor? Reinos. Sim. Que oprimiram o povo de Deus ao longo da história. Eles se dividem entre quais seriam esses impérios, mas no final a crença é praticamente a mesma. Tem um texto aqui, ó, que eu vou ler para nós termos uma interpretação juntos aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ler o verso 10 do capítulo 17 de Apocalipse, tá? Significam também 7 reis. 5 deles já caíram, um ainda existe, mas outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar durante pouco tempo. Nós seguimos, queridos, o método historicista de interpretação, que as profecias têm uma aplicação para o passado, tem profecias para o presente e para o futuro.
Os adeptos dessa teoria tentam jogar esse texto para o futuro, mas não tem lógica. Porque quando João diz assim, ó, um desses 7 reis existem, qual era o império que dominava nos dias de João? Roma. Roma. E olha a lógica, queridos, agora. Quais foram os 5 impérios que oprimiram o povo de Deus antes de Roma e que já caíram? Vamos para a história bíblica. Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. E depois da Grécia, na profecia de Daniel 7, vinha quem? Roma. E o 8º rei, quem ou o que surgiu de Roma, quando as tribos bárbaras invadiram Roma e dividiram a Europa? Qual foi, depois de Roma imperial, o outro poder que assumiu e que inclusive matou muitos cristãos na Idade Média? Roma papal. Então o 8º rei será o papado totalmente curado de sua ferida mortal, ao ponto de estabelecer o decreto dominical pouco antes da volta de Cristo. Então vocês percebem? Deixamos que o texto nos explicasse de forma simples, sem malabarismos, voltamos um pouco na história, né? E comprovamos, queridos, vamos continuar com a compreensão teológica que a igreja tem, que é correta. Lógico, não batemos o martelo ainda, porque Deus pode nos revelar mais coisas. Agora, nós sabemos o que não são os 7 reis, não são 7 papas. Não tem cabimento isso, tá? Até porque, queridos, nós vamos ter surpresas no céu, e nós vamos encontrar papas no céu. Então nós não podemos dizer que todos os papas fazem parte do movimento opressor dos filhos de Deus. Então, a teoria dos 7 papas, irmãos, já caiu. Eu sei que tem gente que ainda alimenta, né? Mas não perca o seu tempo com isso, não vai te ajudar em nada essa teoria. Só cria uma falsa expectativa da volta de Cristo. Ai, qual é que vai ser o próximo papa? Isso aí, irmãos, não interessa para nós. O que nos interessa é pregar o evangelho, contextualizado nas 3 mensagens angélicas, porque é isso que vai contribuir para apressarmos a volta de Cristo. Não é o Papa que vai apressar a volta de Cristo, né? Amém. Eu acho que um adventista tem que saber disso, né? Não saia deste vídeo, não saia do meu canal sem se inscrever, se você não for inscrito, e sem ativar o sininho das notificações, se você ainda não ativou. É muito importante isso, porque quando você se inscreve e ativa o sininho das notificações, o YouTube entende que este conteúdo é relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Então, já que eu fiz esse estudo com muito carinho para ajudar você, faça algo por mim também, tá? Curta, se inscreva, compartilhe. Isso será muito, muito importante para o trabalho, né, que eu pretendo fazer, que é levar este conteúdo para o maior número possível de pessoas. Você estará sendo o meu parceiro, a minha parceira evangelística, ao você se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo. E um último recado, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para quem quiser fazer parte do meu clube do livro. Eu criei um clube do livro em que eu vou ler um livro por mês com os meus alunos, vou dar uma aula sobre aquele livro e vou dar dicas de leitura para que você aprenda a extrair o melhor que há num livro e aplicá-lo para a sua vida. E eu vou usar uma metodologia, o chamado ciclo de Kolbe, que era um pedagogo. No ciclo de Kolbe, há uma estratégia, há uma metodologia para adultos aprenderem. E eu vou utilizar essa metodologia. Então, se você quiser fazer parte deste clube do livro, que é um clube de conhecimento, eu convido você
acessar o link, conhecer sobre o Clube do Livro, você se inscreve. Vai ser uma honra para mim ter você neste grupo seleto de alunos que querem desenvolver o hábito da leitura ou aperfeiçoar o hábito que já tem.